Olá, bem-vindo a mais uma aula. Na nossa aula de hoje, estaremos tratando ainda acerca do diodo Zener, só que essa aqui é mais uma aula prática do que teórica. Isso é, de uma forma rápida, eu vou esboçar aqui uma pequena fonte onde vamos associar um diodo Zener. Primeiramente, vamos colocar um resistor e iremos colocar um diodo Zener. Muito bem. Aqui temos uma situação em que a gente colocou um resistor de 1 kg e também colocamos um diodo Zener. Só que nessa situação, o diodo Zener ele está polarizado diretamente. Agora, nessa outra figura, ou no outro esquema em que a gente vai colocar um diodo, iremos meter um outro Zener, só que dessa vez o Zener estará inversamente polarizado. Iremos construir essas duas fontes, onde no primeiro exemplo temos uma situação de um diodo que foi diretamente polarizado, sendo um diodo Zener, e nessa outra fonte, que é o nosso segundo exemplo, temos o mesmo diodo Zener que foi inversamente polarizado. Neste segundo exemplo, se o diodo Zener fosse de 6 volts, o que nós teríamos na fonte seria uma tensão de 6 volts. Se o diodo fosse de 8 volts, o que nós teríamos na fonte seria uma tensão de 8 volts. Isso porque a tensão de entrada é maior que a tensão da ruptura do próprio diodo. E nesse primeiro exemplo aqui, já que ele está diretamente polarizado, o que a gente pode conseguir obter aqui, o valor que nós iremos conseguir obter sobre o diodo Zener será uma tensão de 0,3 a 0,7 volts. Assim como a gente viu lá na nossa primeira aula, falando acerca do diodo Zener. Muito bem, sem levar mais tempo, iremos usar a protoboard para a construção dessas duas fontes. Então, posso ausentar aqui o quadro. Vamos usar essa protoboard, o resistor de 1 kg, e vamos usar esses jumpers. Como exemplo, primeiramente vamos usar esse diodo Zener, que aparentemente é um diodo de 6 volts. Em primeiro lugar, vamos polarizar ele de uma forma direta. Vou colocar em série um diodo e repare como é que ficou. Muito bem. Agora vamos trazer a nossa fonte para cá. Na fonte vamos colocar uma tensão de 15 volts. E nas pontas de prova, vamos usar o preto como referência e vamos usar o vermelho
como o positivo. Para o teste, vamos usar este multímetro aqui. Só vou substituir a ponta de prova vermelha. E vou colocar esse aqui de jacaré. Muito bem. Vamos lá procurar a posição para ele. Assim está melhor. Então, eu vou jogar essa tensão de uma forma direta sobre o nosso pequeno esquema com diodo diretamente polarizado. Ó. Lá está. Eu vou ajustar o meu multímetro para a escala de 20 volts em tensão DC. Desse jeito, eu pretendo fazer o teste sobre o diodo Zener. Então, eu vou colocar a ponta de prova, essa aqui de jacaré, sobre o polo positivo, que é o ánido do diodo Zener, e vou colocar a ponta de prova negativa sobre o cátido. Olha só a queda de tensão que nós temos aqui. É a mesma coisa como nós vimos lá no esquema. Temos uma queda de 0,7 volts. Né? Em mV dá 770 mV. Então, o Zener, quando diretamente polarizado, tem uma queda de tensão que pode variar de 0,3 volts a 0,7 volts, assim como nos diodos de silício ou de germânio. Só que quando ele é inversamente polarizado, se a gente for a inverter a polaridade, se eu for a trocar aqui, lá, inverter o diodo Zener para receber a tensão de uma forma reversa, sendo uma tensão maior. Vimos que esse diodo Zener supostamente é de 6 a 7 volts, tensão de ruptura dele. Então, vamos aplicar os 15 volts, que é uma tensão acima da tensão da ruptura dele. E vamos ver como é que ele vai se comportar. Muito bem. Vou jogar uma tensão reversa sobre ele com diodo, ou melhor, com um resistor em série, e vamos fazer o teste da tensão. Reparo que nós temos aqui. Temos 6 volts cheios. Deixa eu lá colocar bem que a gestão do espaço. Temos 6 volts cheio. Então, esse é um regulador de 6 volts. Ou melhor, é um diodo Zener de 6 volts. Eu posso mudar aqui. Deixa eu lá posicionar bem. Está lá. Repare que a tensão de entrada pode estar aqui a oscilar. Repare que aqui está a descer. Já temos 13, temos 12. Temos 10, temos 9, temos 8. Mas repare lá a tensão que o diodo está aí a retirar. É uma tensão fixa de 6 volts. Essa tensão ela não está a baixar, por mais que a tensão da fonte sofra aqui alterações. Olha só, está a subir, está a descer, está a subir, está a descer. A tensão na fonte, mas lá permanecem os 6 volts. Por mais que a tensão atinja lá 20 volts, ora baixe para 9 volts,
não acontece nada sobre o diodo Zener. Ele está a se comportar como um regulador altamente fixo. Agora, vamos ver o que acontece quando a tensão ela baixa até a uma tensão praticamente baixa mesmo. Repara o que acontece já lá com o diodo. Aquela região de ruptura simplesmente abriu. O que está a acontecer aqui? A tensão que está sobre o diodo é igual à tensão da fonte. Assim também como vimos naqueles diodos lá. Para que ele venha funcionar como um regulador ideal, a tensão de entrada precisa ser maior que a tensão da ruptura dele. E sendo um diodo de 6 volts, a tensão deve ultrapassar os 6 volts para que a gente consiga obter lá os 6 volts fixos. Muito bem. Por já podemos fazer um outro teste usando um outro diodo. Vamos lá usar um outro diodo, supostamente um diodo de 10 volts a 11 volts. Vamos descobrir aqui, onde vamos polarizar ele de uma forma reversa também. Vou polarizar ele de uma forma reversa. Eu vou adicionar essa outra tensão e vamos descobrir o valor real desse diodo Zener através desse teste aqui. Repare que é um diodo Zener de 10,7 volts. E também vai acontecer a mesma coisa. Repare que a tensão é de 12 volts. A gente aumenta a tensão, 20, 21, 23, a tensão ainda permanece 10 volts. Mesmo que a tensão comece a oscilar, ela permanece sendo uma tensão de 10 volts. Como nada é perfeito, os milivolts lá estão aí a manifestar ligeiramente, mas a tensão em si ainda permanece 10 volts. Então, é isso que os reguladores fazem, é isso que os diodos Zeners fazem, né? Eles trabalham como reguladores. É por isso que nas fontes atuais sempre vamos encontrar lá reguladores associados. Então, sempre que for haver um diodo Zener, fica a saber que ele trabalha dessa forma aqui. Ele é amplamente utilizado como um regulador de tensão porque ele funciona, na maioria das vezes, inversamente polarizado para poder garantir uma tensão específica naquele ponto no circuito. Muito bem, a nossa aula vai ficar por aqui e lhe espero na nossa próxima aula.